E nós vamos agora para mais um painel, aliás, é o último deste Fórum Eventos 2019. Aliás, é a primeira vez que eu apresento o Fórum Eventos, quando eu fui convidado pelo Sérgio Filho e pelo Sérgio Junqueira. Eles disseram que seria um evento diferente do Prêmio Caio. Realmente é muito diferente, é uma outra modalidade, né, um outro formato. E eu confesso que adorei o conteúdo aqui das palestras, imagino que vocês também. Tem muita coisa diferente, muita coisa interessante, ontem e hoje também. É uma overdose de conteúdo e é muito interessante a gente sair daqui sabendo muito mais e conhecendo muito mais. Tenho certeza que eu vou usar muito do que eu aprendi aqui no meu trabalho diário também. E achei interessante a sigla que o Sérgio nos apresentou, né? Mais C ao quadrado mais FDT. Vocês lembram disso que o Sérgio falou aqui mais de uma vez? Meetings, Incentive, Congress, Exhibitions, Experience, Festivalizations, Digitals and Tourism. Ou seja, mais C ao quadrado mais FDT. Sigla que é sinônimo, né, de um faturamento bilionário e, obviamente, geração de muito emprego para muita gente. Então, sintam-se todos muito honrados por trabalharem nesse setor de eventos. A última palestra aqui do Fórum Eventos 2019 é Hackeando o Event Design Thinking, com o Ícaro de Abreu, da IBM. O Ícaro é um inventor e publicitário, tem muita experiência em comunicação, design, tecnologia, arte e mobilidade. Mais de 17 anos de experiência em agências, também empresas de produção e instituições de ensino também. Seja bem-vindo, Ícaro de Abreu. Alô, boa tarde. Estou me sentindo muito chique com esse microfoninho aqui da Beyoncé aqui. Acho que é a primeira vez que eu uso. Então se eu ficar meio dando uma travada, assim, meio mexendo a cabeça de lado, eu peço desculpa, assim. É só a falta de habilidade natural com o palco aqui, com o show business. Então, o que eu trouxe aqui para a gente poder conversar? Eu trouxe uma narrativa, vocês vão falar, caraca, Ícaro, só tá branco e preto essa conversa toda. Mas eu acho que vai fazer um pouco sentido. Eu vou querer construir aqui uma história um pouco sobre... O meu grande desafio de vir aqui conversar com todo mundo hoje é que eu tenho visto muito em tudo quanto é lugar. A gente tem o Hackeando Design Thinking para eventos, Design Thinking para velórios, Design Thinking para aniversários. E aí você fala, caraca, meu... E isso é uma coisa que tem me pegado muito. E aí o Event Design Thinking foi quase uma piada para mim mesmo, assim, sabe? De poder falar e trazer essa provocação para que a gente possa fazer uma abordagem um pouco mais ampla sobre esse tema. Eu vejo muito que a gente tem meio que banalizado um pouco essa história. Minha intenção hoje aqui com vocês é mostrar que isso não é nada banal, que pelo contrário, é uma coisa extremamente funcional, extremamente interessante e que a gente pode usar ao nosso favor para poder construir coisas infinitamente melhores do que o que a gente sempre está fazendo agora. Então, primeiro é o seguinte, né? Eu acho que com criatividade e método a gente não tem limites. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. E a gente só hackeia alguma coisa de verdade com criatividade. Para você hackear alguma coisa, você tem que saber sobre essa coisa. Você não hackeia alguma coisa sem saber sobre ela. Então, você só vai hackear o design se você minimamente souber sobre o design. Então, eu continuo me balizando muito de que a criatividade talvez seja a grande coisa importante dessa história toda. Né, hoje tenho falado muito, e eu trabalhei muito em agência, né, até para acho que também dar um contexto aqui para vocês. Meu pai é produtor gráfico, eu cresci dentro de um mundo de eventos, eu cresci dentro de uma gráfica, eu cresci dentro de um processo de projetar stand, e ir no IMB, etc. e tal. Então, acho que minimamente eu consigo tatear um pouco do que seja esse mundo. E aí eu fico pensando muito a respeito de que a criatividade, o departamento de criação para mim é uma coisa que tem seus dias contados. Tá? Aí você fala assim, nossa, caraca, né? Frases de efeito para eventos. Né? Mas o meu objetivo, na verdade, é falar o seguinte, é um absurdo a gente achar que criatividade é só do departamento de criação. E assim, notoriamente eu sou o cara do departamento de criação, tá? Então, o que eu fico pensando é tipo, né, como que a criatividade ela pode estar relacionada a esse ponto, ela como transversal, sendo que
tudo pode ser criativo o tempo todo, né? Então, eu fico pensando assim, por exemplo, caramba, eu estou achando que essa apresentação, ela está no final dela. Será? Ela não está no começo, essa apresentação. Mas, então, beleza, não tem problema. O ponto é que bem, foi eu que fiz, eu lembro dela. Então, o meu grande ponto a respeito disso é que é o seguinte, né, quem disse que o cara de eventos, na hora de fazer uma planilha para poder caber a grana do negócio, não é criativo? Quem disse que o cara que no final do dia, ali na hora que está fazendo o evento, que tem que botar o negócio para rodar e falta 3 segundos para poder entrar o palestrante, esse cara não é criativo? Então, criatividade deixou de ser uma coisa setorizada para ser uma coisa que é transversal a todo mundo, né? Então, eu queria mostrar, agora, será que eu coloquei a apresentação errada aqui, eu que sou ruim mesmo de cabeça? Vamos lá, espera aí. É que tem um monte de coisa. Nossa, está muito para frente. Espera aí. É que tem uns exemplos, né? Aí tem as brincadeirinhas, tinha aqui umas coisinhas que eu queria que tivesse, até para poder mostrar. Eu trouxe um exemplo aqui, no dia que eu fui convidado para cá, eu estava pegando o metrô, e aí aconteceu meio que um vislumbre, assim, eu tive um momento, assim, uma iluminação, falar, caramba, né? Como o processo do design atrelado a uma movimentação, atrelado a um evento, ele é importante. Pronto, pessoal, obrigado, desculpa, eu que devo ter colocado errado aí mesmo. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, para poder trazer um pouquinho para o começo, é de que, de fato, a gente vive o renascimento, né? Vocês estavam numa apresentação agora ouvindo exatamente sobre isso. Indústria 4.0, né? Opala 4.0, tudo agora é 4.0, 5.0, né? Não está dando tempo de acompanhar esse negócio. E eu acho que tem uma coisa muito legal dessa história toda, que é o seguinte, o mais legal que eu fico pensando é que a gente talvez esteja num momento que nem a galera que viveu na época do Galileu teve, sabe? Um grande momento de inconstância, de ansiedade. É que não tinha Rivotril naquela época, mas certeza que o Galileu tomaria, entendeu? Porque foi um momento que o cara virou e falou assim, bicho, seguinte, a Terra não é o centro do universo. Muito louco, né? Para alguns, assim, hoje em dia, seria importante a gente falar que o umbigo não é o centro do universo, né? Mas eu acho que é importante a gente falar de que porque, sem dúvida alguma, tudo está mudando. Você tem aí uma coisa acontecendo de um jeito muito louco, né? Como eu disse para vocês, e eu fiquei pensando muito, aqui nessa sala só tem pessoas criativas, eu não tenho a menor dúvida a respeito disso, né? Uma criatividade de fazer mais barato, para acelerar o processo, para, de fato, fazer funcionar. E aí eu queria trazer um exemplo, assim, não sei, quem tiver uma canetinha, um lápis, um papel aí na mesa, é muito bacana, mas eu vou dar só 5 segundos para vocês fazerem, porque tem que ser muito rápido, tá? Até para poder questionar um pouco essa coisa nossa criativa. Tem um experimento de uma professora, chama Ursula Bertrand, ela pede para você desenhar uma flor, um vaso e uma mesa em 5 segundos. E é por isso que eu estou contando agora 4, por isso que eu estou contando agora 3, por isso que eu estou contando agora 2, por isso que eu estou contando 1, 0,75 para dar uma lambuja, né? Meio e 0. E aí é engraçado que é o seguinte, por algum motivo, é que aqui tem pessoas criativas, e talvez não seja isso, hein? Mas por algum motivo, 90% dos adultos tendem a desenhar isso. Né? E é muito legal, porque quando você compara isso com criança, não é assim o resultado. Então é muito louco, porque criatividade, diferente de qualquer outra coisa que vocês vieram aprender aqui hoje, vocês já nasceram com, vocês só estão perdendo. Entendeu? Porque criança já nasce criativa. Todo mundo aqui nasceu criativo. A gente vai pondo uma série de limitadores durante a nossa vida que, sei lá por quê, mas é importante a gente ter isso em mente para que a gente pode, poxa, como é que a gente pode ser mais criativo? Trouxe aqui também nessa história, porque eu acho que vale também, é importante, uma vez que eu disse que a criatividade é uma questão transdisciplinar, ela vai cortar todos os pilares. Então, como é que a gente faz para ser mais criativo? Primeiro que eu acho que é o seguinte, você tem que fazer diferente. E fazer diferente dói. Ah, como dói. Fazer diferente dói pra caramba, né? Encontrar um caminho neural diferente, mudar o caminho, hoje você vai voltar para casa? Então, já esquece. Se você vai pela Rebouças, não vai pela Rebouças, né? Que é a pior rua do hemisfério sul, né? Então, assim, você não vai voltar pela Rebouças, vai por outro caminho, tenta chegar em casa de outro jeito. Faz isso sempre. Por quê?
voltando para essa coisa, e segundo aqui o que está nesse negócio, por que você faz isso? Você faz isso porque o cérebro da gente é muito sagaz, né? Ele economiza energia. Ele vai tentar fazer do jeito mais fácil. Ele não vai fazer do jeito mais difícil. 40% da sua energia, cara, é gasta, né, só nesse pedacinho aqui, cara. Então, ele não vai gastar, né? Ponto final. Tem pessoas que gastam pouco, mas mesmo assim elas gastam, tá? Eu só queria deixar isso bem claro, né? Então, assim, você fala assim, por que, tipo, quando as pessoas revolucionam e falam, nossa, agora eu estou no meu ano sabático, mudei de emprego, nossa, era pedreiro, agora sou físico nuclear. Por que isso é importante? Porque você começa, quando você se propõe a aprender uma nova habilidade e de volta se sentir burro, é a hora que a criatividade vem. Então, se você está se sentindo inteligente, me desculpa, cara, você não vai ser inovador. Você tem que se sentir burro. Se você não for se sentir burro, se você não se sentir desconfortável, dificilmente você vai conseguir ser criativo e inovador. A segunda coisa que eu acho que é muito interessante aqui assim, é um pouco de ultrapassar os limites. Mas ultrapassar os limites também do jeito do seguinte, você não pode nem estar muito para trás, nem muito para frente. Essa é a resposta de $1 milhão, né? Conseguir encontrar qual que é esse espaço. Porque se você for muito para frente, ninguém vai te entender, você continua não inovador, você continua não criativo, você continua um bosta. Então, como é que você de fato faz isso aqui acontecer, né? E às vezes você faz uma coisa que é muito legal, como uma alternativa para isso, é você usar uma outra personalidade, né? Por que não? Por que não aí, né, no carnaval se vestir de mulher para ser criativo? Por isso que o carnaval é uma festa criativa. Porque você está tentando trabalhar com o seu alter ego de alguma forma para poder extravasar aquilo que no dia a dia você não pode, né? E terceiro, claramente, é não ter medo de fracasso. Essa é a frase, né, das top 3 das palestras, com certeza absoluta essa daqui é a mais falada, mas o que ninguém fala é que não ter medo do fracasso significa você se sentir desconfortável. Significa você, tipo, se sentir com vergonha. Se sentir, num momento, com um pouco de agonia. E ninguém quer sentir isso. Imagina, a hora que você junta cérebro que não quer gastar energia com sentir medo, porra! Peraí, pessoal, inovação que se dane, eu quero só fazer um churrasco no sábado, né? Então, eu acho que isso daqui é o grande ponto para que, se você de fato está sentindo essas coisas com você, aí nesse ponto, sim, você está no caminho certo. E aí, óbvio, coloco aqui um lado B, que tem a ver com o meu mundo, tem a ver com o mundo de vocês, com o mundo de levantar as paradas. É claro que pressão funciona, mas ela dura pouco, né? Aí o cara tem um apagão, aí o cara infarta. Então, pressão, sem dúvida alguma, funciona, mas eu acho que ele não tem mais lugar no nosso mundo de hoje. Eu acho que o fato de você ser inocente também ajuda demais, né? E isso aqui é um lado preservado da criança, né? Quanto mais você olhar as coisas de forma inocente, quanto menos você colocar layers nessa história, você vai conseguir ser um cara criativo. E, sem dúvida alguma, mudar de contexto, né? Porque eu acho que tem essa coisa de você pegar uma fórmula de alguma coisa e replicar ela para o outro lado. Pega a mesma fórmula, não precisa gastar energia, não. Só pega ela e aplica ela num contexto diferente. A coisa vai acontecer, né? Então, assim, criatividade não precisa de metodologia, mas, vamos lá, o que o Ícaro veio aqui falar foi sobre metodologia, né? Então, criatividade não precisa de metodologia, mas as metodologias, sem dúvida alguma, precisam de criatividade. Né? E o porquê que metodologias são tão interessantes? Porque, poxa, eu olho para o mundo paleolítico, quando eu trabalhava no departamento de criação, onde chegava um brief para mim, eu tentava fazer alguma coisa, e hoje eu me vejo muito mais como um mediador das ideias e não necessariamente como o cara que tem que ter a ideia. Vou conseguir deixar de ter a ideia? Não, é impossível. Mas quando você consegue mediar o processo, começa a vir coisas que você não teria aquela ideia, ou ela, no mínimo, é uma situação que consegue catalisar para que isso seja ainda mais rápido. Porque com 20 pessoas trocando ideia e todo mundo conseguindo colocar dentro de uma metodologia seus pontos de vista, isso vai ser simplesmente infinitamente mais rápido que você procurar no Google e começar uma pesquisa em qualquer livro e etc. e tal. Então, por que a metodologia é tão importante? Porque ela acelera o processo. E porque ela melhora, porque ela vai fazer de um jeito diferente. Tá? Mas para hackear o Event Design Thinking, que é essa brincadeira que eu fiz, primeiro a gente precisa entender o que é design, né? Aí você vai falar, puta, Ícaro, arrogante essa sua frase. Eu vou falar, pode até ser, mas
Para mim não era, porque eu sou um cara que descobriu o que é design mesmo, quanto falso cognato, que é, né, aquela palavra em inglês que não significa exatamente o que ela é, há uns 2 anos. Eu tenho 37, eu faço isso há 30. Então, assim, fabric não é fábrica, né? É tecido, né? Realize não é realizar, é perceber. E design, pasmem, não é desenhar, é projetar, né? E aí, quando a gente pensa em projetar, projetar é outra coisa. E se projetar também não tiver a ver com o dia a dia de vocês, eu acho que nada tem, entendeu? Porque no final das contas, projetar tem a ver com a vida, né? Projetar não é uma coisa que a gente projeta em, namorar aquela pessoa, a gente projeta, né? Vou fazer aquela faculdade. Projetar faz parte do nosso dia a dia. Então, assim, design é projetar, e basicamente a fórmula, e aí não tem design thinking, não tem nada. Design é simplesmente pesquisar, fazer e medir, tá? Que é o que a gente faz com a gente a vida toda, para poder fazer o próximo melhor. É só por isso que tem um medir na sequência, né? E aí, para isso, né, eu acho que projetar ele tem um começo, um meio e um quase fim. Porque eu acho que o projetar nunca termina. Se o projetar terminar, as coisas perdem sentido, né? Por mais que você faça, eu levantei um prédio, que é coisa mais tipo, um prédio. Aí você vai morar no prédio. Você vai fazer manutenção do prédio? Não existe o fim do projeto, né? E essa ideia um pouco sobre de que produtos são coisas eternas é uma grande mentira, né? Porque, na verdade, se você tem o seu carro e não faz a manutenção dele, ele quebra, né? Então, acho que tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim, isso é projetar, e a gente precisa sempre cumprir todas essas fases. Se a gente fizer só uma, ou fizer só outra, com o perdão da palavra, vai dar merda, né? Então, eu trouxe um outro exemplo aqui que eu acho muito bacana. Vocês já devem ter visto, assim, não é nada novo, mas eu gosto muito disso, principalmente quando você vocaliza essa palavra. Então eu queria fazer um teste com vocês. Eu sei que também mais uma daquelas dinâmicas de evento meio ridículas, mas peço desculpa. Mas se vocês pudessem, eu gostaria que ao mudar de slide, vocês falassem o que está escrito. Vocês fazem isso comigo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar um slide, tá? Fazer que nada aconteceu. Vocês conseguem repetir para mim o que estava lá escrito? Eu vou dar, vamos lá. 1, 2, 3 e... Vermelho, ótimo. Vou fazer mais um, tá? Ótimo. E mais um. Beleza. E agora? E agora? E agora? Ninguém se sentiu com um pouco de dificuldade? É que eu acho que tem uma... É que aqui o verde... Ninguém se sentiu com um pouco de dificuldade de falar verde assim? Papum? Um pouquinho. Eu acho legal porque é o seguinte, isso aqui é um experimento. Tinha um comercial muito legal da National Geographic que ficava mostrando essa história toda, né? E para mim é bastante difícil conseguir ler roxo, laranja, vermelho, azul, verde e preto, né? Eu não consigo definitivamente ler isso daqui e quis trazer um negócio desse porque eu deparei, né, no meio desse negócio do evento com essa seguinte coisa. Embarque para a linha verde escrito em roxo. E aí, para mim, isso claramente... isso aqui tá lá, pessoal, tá? Ali na estação ali onde tem a Santa Cruz, né? Onde tem ali o transbordo para outra linha. Então, assim, para mim, isso é um caso clássico de que aqui só tem o fazer, né? Aqui você nem pesquisou e aqui você nem mediu. Porque se você fizesse qualquer um desses dois, não ia ter essa sinalização. Então, no dia a dia do que é projetar para um evento, para um stand, para uma ativação, se você não tiver nenhuma parte nem a outra, e você só quiser fazer, coisa que eu acho que nunca vocês devem ter ouvido falando, vai fazendo aí, né? Não sei. Eu acho que eu ouvi alguma vez na minha vida isso. Então assim, vai fazendo aí, não pensa nem mede. Então, quando você só faz, dá merda, né? Então assim, e aí para hackear o Event Design Thinking, o que é o Design Thinking? Né? E isso para mim virou tipo, cara, eu odeio isso, porque até hoje eu não sei o que é o Design Thinking, entendeu? Então, só que tem algumas dicas do que é o Design Thinking. A primeira que eu gosto muito é desse tiozinho careca aí, o David Kelley, que é fundador da Ideal. Esse cara aí é um cara que esteve muito conectado com os professores de Stanford, ele juntou também alguns outros tipos de pensamentos que vinham da Europa, e montou a Ideal, que talvez seja a maior empresa de
produto, de inovação, que acho que tem no mundo hoje até. E aí ele fala uma coisa muito legal, de que assim, a ideia não é você ser o especialista numa área, a ideia é você ser especialista no processo de como soluciona. E aí, se você sabe isso, você conduz todo mundo para esse processo. Resumindo, o Design Thinking é uma grande terapia em grupo. Onde todo mundo se alinha, onde está todo mundo na mesma página, entendeu? É aquela grande reunião de briefing que todo mundo vai se resolver. Então, e isso é maravilhoso, porque o Design Thinking também ele é uma coisa que ele pode durar um mês, né? Ele é super modular, né? Então, quando você pensa sobre o Design Thinking, basicamente ele é dividido nessas duas grandes, nesses losangos, né? Que basicamente a primeira fase é de descobrir, a segunda é de definir, a terceira é de elaborar e a quarta é de entregar. Diferente do que eu falei sobre design, que é pesquisar, fazer, não é nada diferente. Em especial, a empresa onde eu trabalho tem um framework do Design Thinking, que para mim é o melhor que tem no mundo hoje, que inclusive está aberto algumas etapas, dá para poder estudar de graça, que é o Enterprise Design Thinking, é a metodologia que mais treinou gente hoje no mundo. E ele consegue ser mais resumidinho ainda sobre esse processo. Porque assim, o que é legal do processo, e uma coisa que eu acho que é muito legal do Enterprise Design Thinking, é que ele é um infinitinho. Tá? E ele tem 3 partes. Observar, refletir e fazer. Por onde eu começo? Não tem resposta. Você não precisa começar pela pesquisa. Quantas vezes a gente não teve uma ideia antes de verdade de saber se aquilo fazia algum sentido? Quantas vezes a gente não teve uma ideia porque a gente estava medindo alguma coisa que alguém fez? Quantas vezes a gente falou, nossa, eu vou começar pesquisando para poder ter uma ideia. Então, assim, o processo pode começar em qualquer lugar, né? Acho que quando você tem a criatividade como um lema da sua vida, é muito comum você ter a resposta antes da pergunta, né? Você tem a resposta, depois você começa a caçar a pergunta para poder falar, puta, eu preciso responder isso, senão vão achar que eu sou só um maluco, e etc e tal. Às vezes sim, você é um maluco, mas tipo, né, tem que fazer isso aí rolar. E aí, né, tipo assim, putz, mas o Design Thinking não passa numa terapia de grupo, o Design Thinking é aquilo de colar post-it na parede. E eu queria, tipo, de hoje, de verdade, assim, numa terapia em grupo com vocês, desmistificar um pouquinho dessa história. Porque é muito além disso, tá? Se vocês tiverem uma experiência ruim com o Design Thinking, é porque não foi Design Thinking. Simples assim, tá? Hoje tem muito pilantra, e eu não queria que tipo, a gente ficasse com essa ideia disso, né? Isso daqui foi o resultado dessa última semana minha, pensando no evento de vocês, e a quantidade de coisas que eu recebi sobre Design Thinking, que não tinham, sei lá, a quantidade de gente dando aula, a quantidade de curso, a quantidade de coisa até de eu ter uma empresa usando como propaganda, falando que, eu ouvi o consumidor, fiz um Design Thinking e fiz o prédio do seu jeito. Então, assim, quando a gente vulgariza a coisa perde o sentido, isso é muito ruim. Quando a gente fica construindo recortes para as coisas, essas coisas se vulgarizam e perdem um pouco do que é de verdade. Design é só tá? O legal do Design Thinking é um processo do design para acelerar só o processo. Eu acho que vale muito. Tem uma coisa que eu tenho na minha cabeça que é muito legal, né? Que é o seguinte: aqui você tem o campo das ciências, né? Você tem aqui esses caras, os físicos, os matemáticos, esses caras estão pensando e fazendo coisas e pensando em postulados. E esses caras, para mim, até de verdade, são os caras mais criativos da humanidade, porque eles estão, de verdade, começando coisas. Aí o que acontece? Aí você tem os engenheiros, aqui no segundo lugar, que estão pegando essa ciência e tentando transformar nos seus monstrinhos, nas suas coisas. Só aqui estão as pessoas. O designer está aqui no meio. Ele consegue olhar para o monstrinho do cara da engenharia e para o que de verdade as pessoas precisam. Sem o design, não existe a sociedade que a gente tem. A gente tem que pensar e fazer todas as coisas relacionadas às funções para as pessoas. Não é pela gente. Não é um processo egóico, né? Então, o que eu fico pensando é que, o design ele precisa levar muito a sério, e a minha missão aqui com vocês hoje é de verdade de trazer essa história, né? A gente está vulgarizando um conhecimento que está para virar ciência,
de verdade, ele nunca teve tão forte como ele na história da humanidade, né? Eu acho que ele vai ser esquecido desse jeito, e daí, por que eu tenho tanta certeza? Porque ela ajuda, o design tem uma metodologia, de fato ajuda. Ela está ajudando a fazer colônia em Marte, ela está projetando teoria macroeconômica, ela está projetando a mobilidade do future, né? Escrevi errado, desculpa. E por que ela não poderia melhorar a projetar o seu evento? Por isso que, de verdade, a minha indagação é que, uma vez internalizado o que é design, e como essa metodologia pode ser aplicada, ela com certeza absoluta vai melhorar a vida de todo mundo vai se sentir melhor trabalhando, e com certeza a gente vai conseguir entregar resultados mais rápidos, de forma muito mais eficiente, e obviamente com mais lucratividade, né? Então, quanto mais você a conhece, melhor ela pode ser adaptada aos seus objetivos, e mais gente entra no jogo tendo você como guia. Porque esse é o grande ponto, essa é a grande coisa legal dessa história toda, né? Com criatividade e método, sem dúvida alguma, a gente não tem limite, a gente pode ir para qualquer canto que a gente quiser, né? E como eu disse, a gente só hackeia algo de verdade com criatividade, né? E aí, quer ver como isso é possível, né? Eu vou mostrar para vocês, até para poder conectar, porque o que eu fiz para a minha vida, assim, ó, no que eu sou melhor? Eu sempre fui melhor no campo de materializar coisas. E aí eu comecei a fazer, e preciso entenderem, eu não tinha o design thinking ainda como uma coisa muito na minha vida, e quando eu comecei a estudar, eu falei, caramba, bicho, que coisa incrível, o que eu fiz estava dentro do processo, será que eu posso ajudar a dar esse processo para outras pessoas, para poderem fazer isso de uma forma científica também? Então, o que eu queria mostrar, assim, no meu campo de atuação, eu sempre trabalhei com protótipo, né? E eu falei, puta, como é que o design thinking pode trabalhar ainda mais a meu favor com relação a isso, né? Eu acredito de verdade, aí é um propósito meu de vida, de que soluções de negócio como um todo, né? E aí pelo videozinho que vocês acabaram de ver, sem dúvida alguma, tem tecnologia e criatividade no centro. Então, beleza, são 2 skills que eu tentei trazer para a minha vida, tecnologia, criatividade, e, claro, cada vez mais a questão da estratégia, porque aí, se você não é estratégico, você perde um pouco o bonde, né? Eu acho que protótipo, acho não, essa é a minha tese de mestrado, protótipos são a melhor forma de acelerar a invenção e a inovação, por um grande motivo: você pensa fazendo, você não precisa pensar antes e depois fazer, você já pensa fazendo. Então, você pode pensar fazendo. O difícil é que existem hoje poucas pessoas capazes de pensar fazendo, porque foram skills que não nos foram influenciados desde lá atrás. Lá vocês viram também no vídeo anterior, falando sobre as mudanças, das profissões que não vai existir, o hecatombe, aquela coisa toda, que calma, eu também não acredito que é isso. Na verdade, é como a gente está mudando essa história. O ponto é de que a gente parece que, no futuro, a gente vai ser mais transdisciplinar. Para mim, parece cair um pouco essa ideia de humanas, biológicas e exatas. Espera aí. Por que eu tenho que fazer uma faculdade de cálculo 1 se eu só quero saber cálculo 1, gente? Né? Tipo, não preciso fazer uma faculdade, de matemática ou de engenharia para saber cálculo 1. Então, como é que eu vou trazendo, né, esse conhecimento de modular para a minha vida? E aí, entenda, né, só vai mudar também quando a educação dos países mudar, porque o país ainda te cobra que você tenha que fazer a faculdade. Não é porque você não possa continuar aprendendo. E aí, por algum momento, a gente fala assim, fiz a faculdade e acabou, não preciso mais aprender nada. Não, tá ligado? Está completamente errado essa história. Então, isso daqui foi o que de verdade mais eu trouxe para a minha vida, é o modelo que eu achei mais interessante, que é o design thinking um pouco maior, que tem a ver com o fato de explorar, fazer a imersão. Basicamente, quando a gente pensa naqueles 2 triângulos, basicamente o que a gente está falando é isso. Você tem um momento de exploração, um ponto de imersão. Aí você cria o seu ponto de vista, né? O POV é basicamente o insight que a gente tem na nossa profissão. E aí, para mim, o lugar mais divertido e o lugar onde, de verdade, a gente sempre convenceu o cliente, né? Assim, com todo respeito ao planejamento, minha dupla deve estar aqui, ó, queimando minha orelha daqui a pouco, mas é o momento onde você consegue transmitir tudo aquilo que foi pensado, estudado, em uma imagem, em um videozinho e etc. Então, o que eu quero mostrar para vocês é basicamente como eu explorei ainda mais essa história e tentei adicionar um pouco o meu ponto de vista a uma metodologia que é o Invention Journey. Né? O Invention Journey é um negócio que eu dividi em basicamente 6 partes, onde, nossa, que bizarro, mas assim, modelo que resolve problemas bem definidos, unindo comunicação e processo de desenvolvimento de produto com velocidade de startup orientado às necessidades das pessoas.
cansa, mas é isso aí que eu consegui resumir. Basicamente, o que eu tento fazer é dividir esse negócio em 6 partes. E aí, o que eu achei legal dessa história, e uma insight que eu tive a respeito disso, é que todo mundo aqui tem o seu próprio algoritmo de como levantar as coisas, né? Por que a gente não pega os nossos algoritmos e começa a colocar isso para poder ser dialogado e dividir com os outros? Porque talvez tenha mais associações do que a gente imagina, e ao invés da gente achar que a gente está dando um negócio e está subtraindo, nesse caso, claramente, a gente está dividindo e está multiplicando, porque a gente vai pegar de volta, né? E vai melhorar o nosso processo, e vai acelerar o nosso processo, né? Então, basicamente, e aí o que eu vou mostrar para vocês, os exemplos como um todo, é de que, eu consigo colocar um dado, e aí eu tenho o descobrir, o definir, o elaborar e o integrar, que é basicamente o que a gente tem no Design Thinking. Mas para materializar um pouco essa história, eu vou pedir essa ideia só para poder baixar um pouquinho a luz, e aí eu mostrar um projeto para poder, talvez, materializar um pouco e fazer um pouco mais de sentido, tá? Uma das profissões com mais acidentes no Brasil é a do caminhoneiro. E muitos desses acidentes acontecem devido a um grande perigo da estrada, o sono. Para ajudar a mudar esse cenário, Ford Caminhões apresenta Ford Safe Cap. O boné que avisa quando o caminhoneiro dorme ao volante. Desenvolvemos um estudo para identificar quais movimentos do caminhoneiro são relacionados à sua rotina de trabalho e quais deles representam sono. Após o mapeamento, levamos a base de dados e um software para o boné, que através de um acelerômetro e um giroscópio identifica a posição de sono e avisa o motorista com 3 alertas: som, luz e vibração. Ele vai detectar esses movimentos de cabeça, provavelmente até numa fase antes do sono, nessa fase de vigília relaxada. Ele não está dormindo, mas ele já está ali com um tônus muscular relaxado. Então ele pode, talvez, prever um sono antes do caminhoneiro, do motorista estar dormindo realmente. Ele vai dizer para você o seguinte: pare, descanse, né? Procure dar uma melhorada para depois sair. O SafeCap foi lançado em outubro de 2017 na Fenatran, a maior feira de caminhões da América Latina. E desde então virou notícia no mundo todo. That can prevent falling asleep while driving. This is incredible. Es una excelente idea. Se llama SafeCap y la Щетку будильника отслеживает движение головы, водителя предполагает. Ford has just developed a trucker app. На дорогах, и це спричиняє до... No segundo semestre de 2018, o SafeCap estará à venda online e nas principais concessionárias Ford do Brasil. Mais que um acessório, é um companheiro de longa estrada, ajudando o caminhoneiro a ir mais longe. Ford Caminhões. Seu mundo não pode parar. Bem, aqui para mim deu tempo esgotado. Vocês estão esgotados? Eu imagino que sim, né? Já seja tipo agora 5:30. Vocês conseguem segurar mais uns 5 minutinhos? Eu vou rapidão aqui e a gente vai contar. Então é o seguinte, o que eu queria mostrar para vocês, basicamente como que mais ou menos essa história aconteceu também. Então, assim, a primeira parte é a parte do conceito, da onde de verdade a gente falou, poxa, a hora que a gente tem a ideia, a hora que a gente consegue construir um negócio. E aqui tiveram milhões de ideias, por que não usar uma câmera, um Kinetic, para poder identificar a pressão da pessoa, porque a câmera Kinetic consegue identificar nas paradas de ônibus. Aí a gente falou, puta, mas aí vai ser muito pequenininho, é só uma ativação, a gente não vai resolver o negócio. E... pasmem, isso aqui não é um briefing, tá? Obviamente surgiu de uma vontade, de uma urgência individual para isso aqui acontecer, né? A hora que a gente chegou e a gente se deparou com o dado de que a profissão regulamentada que mais mata no Brasil é o caminhoneiro, pareceu ser um pouco aflitivo não trabalhar em relação a isso. Tivemos toda essa coisa de fazer o negócio, e aí por que eu cheguei nessa história? E aí eu acho que isso aqui vale muito a pena se falar, porque assim, às vezes a gente está fazendo um negócio na vida da gente que não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido. E você continua falando assim, mano, nossa, eu quero muito estudar como que é o ciclo haplodiplobiontico das gimnospermas, né? Aí você fala, beleza, deixa o cara estudar, o cara gosta daquilo. E basicamente foi mais ou menos nessa mesma história que eu fui fazer uma polissonografia. Vocês já fizeram polissonografia?
que é aquele exame, você vai no Instituto do Sono, dorme lá, o cara é tipo, meu, eu me senti um rato de laboratório, fiquei feliz pra caramba. Falei, os caras vão me medir à noite, vou tomar uns choques, sei lá. E aí fiquei com esse negócio, lá naquele dia eu falei, puta, tive uma ideia. Beleza, dia seguinte liguei lá no Instituto do Sono, falei, meu, vocês me dão os dados do meu exame? E aí os caras não quiseram me dar os dados do meu exame. Eu fiquei bem puto na época. Falei, meu, tá bom, então eu vou comprar um eletroencefalograma, né? E aí comprei um eletroencefalograma para poder fazer esse negócio. Putz, coitada da minha senhora, virou minha cobaia lá. Mas a minha ideia era pegar os dados do sono quando você entrava em REM, né? Que é o Rapid Eye Movement, que é que você fica com o olhinho trabalhando assim, que era que você está sonhando. E eu queria pegar esse negócio, só por uma pira artística mesmo, tá, minha? E aí eu falei assim, pô, beleza, coloquei ela para dormir, a hora que começou a tremer o olhinho dela lá, pá, eu comecei a gravar, porque basicamente quando você coloca o eletroencefalograma, o que você faz? Vocês que estão prestando atenção, quem está prestando atenção em mim está mais ou menos em 14, 12 Hz. Talvez uns estejam menos, mas não deve ficar mais 14, 12 Hz. Mas quando a gente também se propõe a atenção, mas a gente não está numa atenção dessa verbal aqui, que é quando a gente está em alfa, a gente entra entre 10 e 12 Hz. E quando você entra entre 12 e 10 Hz, e de 10 para baixo, a hora que você começa a dormir, quando você entra em REM, é quando você está mais ou menos nos 8. Né? O eletroencefalograma consegue, né, portátil, não é caro, $400, você consegue medir essa história. Coloquei ela lá, peguei essa onda, gravei essa onda do REM, coloquei numa caixa de som, fiz uma interpolação com Arduino para poder, porque é uma onda de baixíssima coisinha, você não consegue escutar nada. Aí eu dei uma aumentada na potência dela, aí ela ficou fazendo uma ressonância, coloquei em cima um subwoofer, assim, tipo um negócio desse aqui, com uma caixa, com uma folha de acrílico, meti sal no negócio, e aí a onda ficava mais ou menos assim, ó. Coisa de doidão, total. Aí essa ressonância, eu joguei sal nessa chapa de acrílica, né? Isso antes ainda, eu tinha feito um estudo sobre cimática, que é o estudo visível das ondas. Você entende? Não faz o menor sentido não tem conexão no espaço visível essa história. Aí tinha feito esse estudo, e por isso eu falei, pô, podia fazer isso com isso. E aí a ressonância que ela dava, ela ia criando uns patterns. Ela ia tipo, né? A areia vai indo para um lado, para o outro, por causa da ressonância. Tem, inclusive, um vídeo maravilhoso. Quem não assistiu, assista. Procura lá, ressonância no YouTube, patterns. Cara, quando você passa tipo de 1000 Hz, ele começa a fazer uns desenhos que você fala, nossa, que puta viagem de ácido. E aí, assim, eu queria fazer mais ou menos esse mesmo negócio, que era um estudo que eu tinha visto. E, beleza, bati umas fotos dessa história e falei, é um materializador de sonhos. Só por isso, tá? Toda essa dificuldade. Mas, passados 10 anos... eu me deparei com esse problema. E falei, poxa, eu sei que um eletroencefalograma portátil consegue saber se alguém está dormindo. Então, por que não colocar o eletroencefalograma na cabeça do caminhoneiro? Né? E aí eu sabia que nessa época um grande problema era a bateria, porque, meu, se o boné, o cara ficar usando o boné, não dá para você usar, recarregar ele a cada 3 horas, né? Então, o grande problema foi disso daqui. E aí, passado essa parte de conceito, para mim, e aqui onde mora, para mim não é a mais importante, mas é a mais decisiva, porque se ela não passar daqui, não tem por que você ir para o outro. Quer saber de verdade, a hora que você junta os especialistas e de verdade faz o design thinking acontecer. Foi exatamente nessa fase onde a doutora Lia do Instituto do Sono falou, poxa, Ícaro, se eu fosse você, eu dava uma investigada melhor, porque talvez você possa prever o momento do cara entrar em sono e não de fato quando ele estiver dormindo. Porque se ele estiver dormindo, ele já bateu o caminhão, né? Então, isso daqui foi um negócio muito legal. Foi ela que virou para mim e falou assim, Ícaro, é melhor você fazer uma patente, porque esse todo seu lado aí, libertário, de esquerda, de não vai, eu quero que todo mundo faça, tipo, você não vai deixar, se alguém registrar, nem você vai poder fazer. E aí eu falei, beleza, então deixa eu fazer a patente, né? Porque eu queria que isso aqui, tipo, Chimbalauê, fosse de todo mundo e tal. Então, e aqui também tem foi muito legal, porque foi quando eu falei com os caras da Bolha, que era uma empresa onde, puta, eu era sócio, lá trabalhava meio com o Najib no processo, que é um estudo de tecnologia criativa. E aí veio do Thiago, um cara que trabalhava comigo lá, ele falou, mas por que a gente não mapeia o movimento da cabeça da pessoa se ela está pescando? Eu falei,
puta, é aí. E aí isso virou um produto, por causa desse insight. Então você vê, se você não divide a história, se eu tivesse My Precious, meu bonezinho, nunca ia ter virado, entendeu? Então, acho que esse é a grande história legal. E claro, né, você faz as pesquisas, vê se já tem, faz a patente, certifica. E o mais importante de tudo, não sei, né, se isso importa, mas saber se é viável, né? Se isso vale. Porque se custar 10 milhões de dólares, quem vai querer fazer o negócio? E foi aí que foi legal, porque a gente fez todos os estudos, e para 100 mil unidades, a gente chegou em 28 dólares. Pô, tem boné de marca que custa 200 conto, né? Então, assim, aqui foi uma coisa muito legal do que a gente poderia fazer. E aí a gente foi para o outro momento, que para mim, sem dúvida alguma, é o momento mais importante, é o que eu estou estudando, né? É o pensar fazendo, que é a questão da prototipagem rápida. Tudo isso que eu falei para vocês, até a fase do protótipo, não demorou 3 semanas. Não demorou 3 semanas. Não chegou nisso. Inclusive com o protótipo que eu vou mostrar para vocês. Só que quando você faz o protótipo, para mim a frase que mais pega é essa daqui do Pequeno Príncipe, né? Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Bicho, já era. Você tem uma legião de pessoas que você vai ter que organizar, porque todo mundo quer que esse negócio aconteça agora. Porque ele está vivo, né? Eu gosto muito desse exemplo do pensar fazendo, que é um protótipo. Você já, chega nesse momento agora de pegar fogo em igreja e demolir, talvez fique um pouco mais no radar, mas essa ideia aqui, vocês já viram a catedral lá da Sagrada Família que tem lá em Barcelona, do Gaudí? Então, o Gaudí era um cara que gostava de pensar fazendo, sem dúvida alguma. E ele conseguiu resolver um problema maravilhoso, que é uma tara de arquiteto, que é arco, né? O Gaudí tem o arco dele, né? E para poder provar, né, ele tem aquela coisa do arco, de que ele pegou, né, você pega aqui um cadarço, deixa a gravidade agir, ele vai fazer um negócio assim, né? E aí se você pegar e transpor isso para cá, a ideia dele era de que era o arco mais eficiente da Terra, porque ele estava agindo com todos os vetores da gravidade. E isso daqui é o protótipo da Sagrada Família, de ponta cabeça. Né? Vocês estão vendo um monte de... Isso eu acho maravilhoso. Porque foi um cara que falou, eu tive uma ideia, será que dá certo? Será que eu consigo fazer uma igreja com esses arcos? Então, isso aqui para mim, esse não é o Gaudí, é um assistente dele, mas eu acho que é um pouco disso que eu queria mostrar. Então, assim, esse aqui foi o primeiro protótipo, a gente fez em menos de uma semana. Porque o que fazia o protótipo? Cara, o protótipo assim, e aí o que é legal dessa história, dessa revolução 4.0 que a gente estava falando, é que isso ficou muito fácil, gente. Por isso que vai acontecer. Não é porque ficou difícil. Hoje em dia, qualquer um pega uma plaquinha aí, um Arduinozinho, e faz o negócio acontecer. Eu não sou programador. Você pega um Arduino Mini, coloca uma bateriazinha, entra lá na internet e fala, como é que funciona o código? Vai ter um código falando, ele vai acender a luz vermelha quando chegar em 22 graus. Você vai lá e fala, em vez de acender a luz vermelha, eu quero que ele apite. Aí você muda o negócio do sensor e está funcionando. Pam. É tipo um Lego Mechanics, sabe aquele que os filhos mexem? Está meio que nesse nível a coisa. Então isso foi muito legal e foi um momento onde a gente descobriu que, quando a gente mapeou o movimento das pescadas da cabeça das pessoas, a gente descobriu que o fato de bocejar era o mesmo movimento. Então, o que é legal é que quando as pessoas começavam a bocejar, o boné apitava. Então, assim, a coisa mais difícil de tirar do boné foi essa questão do falso positivo, né? Porque senão ia ser um saco, você não ia usar o boné. Imagina eu aqui com esse boné e ele... toda vez que eu baixo a cabeça. Essa é a chatice e aquilo que a gente tentou mais resolver. Obviamente, e mais do que ninguém, vocês também sabem o quão importante é a sedução. Né? Ninguém aqui tem um iPhone porque é a melhor máquina. Né? Todo mundo tem um iPhone por causa da sedução que ele passa, do status que ele passa. Então, se a gente não contar uma história legal, não serve para nada, as coisas que a gente faz. Esse daqui, sem dúvida alguma, o grande atributo é a tecnologia, mas o que conecta com as pessoas está longe de ser a tecnologia. Né? Tem a ver com empatia, com o fato de estar salvando vida. E aí o que a gente fez, e aqui para mim tem uma grande dinâmica do que é de verdade uma saída para a indústria 4.0. Porque não tem como. A indústria sempre vai ter que pensar muito para poder fazer 1 milhão de testes, para poder saber se o negócio de fato funciona. E eu acho que com essa dinâmica Kickstarter do mundo, você consegue provar o conceito antes de fato de produzir.
Não é maravilhoso você saber se você tem demanda antes de você, de fato, produzir? Porque antes, cara, pega, tipo, por exemplo, a Ford. É 5 anos de estudo. Meu, para homologar uma cor na Ford demora 3 anos, gente. 3 anos. A cor do carro. Então, assim, como é que eu faço esse processo ser mais rápido? Então, assim, o que a gente fez foi fazer um grande lançamento na internet, etc. e tal, para poder saber se tinha algum tipo de viabilidade, se as pessoas gostavam. Fizemos lá uma máscara no Facebook com realidade aumentada, para o cara poder testar de fato o boné e ver mais ou menos como é que o boné fazia. Então, você caía a cabeça para lá, ele pipipi, pipipi, fazia os barulhinhos e tal. E com isso, a gente conseguiu ter 6 mil pre-orders do boné. Né? Isso eu acho que é um motivo para poder falar, ô negão, e aí, vamos investir nesse negócio? E aí foi o que a gente fez, e aí, é claro, nessa última parte, que é a parte, de fato, confidencial, né, dessa história, que é a hora que você, de fato, entra num desenvolvimento e você começa esse processo, tudo de novo. Eu juro, eu queria mostrar só mais um filme, já que vocês estão aqui, que é o último projeto que eu lancei, ainda quando eu trabalhava com a Ford, e que começou a fazer agora também um pouco mais de barulho esse ano, e que usou exatamente essa mesma metodologia que eu tentei hackear o Design Thinking com essa orientação de produto. O primeiro impacto é a visão de terceiros em relação a você. Parece que todo lugar que você vai estão te apontando que você não é bem-vindo. Não é para você estar lá. E algumas fichas vão caindo. Eu acho que a ficha principal é você mudar o ponto de vista para coisas que antes você não dava importância e você começa a dar quando você adquire uma deficiência. Quando se fala de arquitetura de uma grande cidade, equiparar as oportunidades significa uma transformação. E a gente ainda está muito longe disso. Eu não sei o que me espera no próximo quarteirão. Se vai ter asfalto, se vai ter um poste no meio. Enquanto a gente não tem um lugar que pense nessa acessibilidade, por que não criar meios? O Accessibility Match é o protótipo do tapete do EcoSport, redesenhado para servir como uma ferramenta de acesso. A gente não está inventando uma peça nova. Na verdade, nós estamos dando mais uma função para uma peça que já existe lá dentro. Quando a Ford me oferece um tapete que eu possa atravessar a rua, colocar ele numa guia que não tem uma rampa de acesso e subir, a sociedade que está vendo isso, ela está tendo outra mensagem e outra leitura da pessoa com deficiência. Como fazer algo que seja leve e resistente ao mesmo tempo? Foi feito pesquisas de materiais que seriam utilizados para que ele fosse o mais fácil de manusear. Após o uso, ele consegue alçar esse tapete e voltá-lo para a cadeira de rodas. Muito legal. De poder carregar uma acessibilidade. E aí, num determinado momento, surgiu a ideia de mapear a acessibilidade da cidade com o chip que tem no tapete. Quando ele é usado, ele manda um sinal para o aplicativo do smartphone do cadeirante, via Bluetooth. Geralmente, as coisas que você nunca parou para pensar que poderia existir, esses são os grandes presentes. Mais do que o tapete me ajudar a subir, eu acho que tem essa força da mensagem de independência da pessoa com deficiência, de autonomia da pessoa com deficiência. Te dá liberdade de saber para onde você quer ir, você pode. Te permite fazer essa ponte com o mundo, né? É isso. É isso. Meu resumo era que a gente certamente vai ter um mundo melhor se a gente adicionar criatividade, estratégia, tecnologia e, claro, metodologia às nossas vidas, né? Acho que, e com certeza quem vai irá hackear o design thinking dos eventos vai ser vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, Ícaro. Achei que tinham hackeado tua palestra também. Valeu.